Bem, irmãos, obrigado pelos hinos que nós cantamos, obrigado pela presença de todos, dos visitantes, e somos gratos a Deus por nós estarmos aqui mais uma vez. Se fizeram escolha, os visitantes fizeram a melhor escolha, vir aos cultos, para ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos falar sobre confiança em Deus. E a sua misericórdia é outorgada para a descendência de Abraão. Isaías capítulo 51, falo para a igreja, falo para os visitantes. Que Deus me dê sabedoria através do teu Espírito. Irmãos, meus amigos, a história diz que do dilúvio até o chamado de Abraão foi 427 anos. 2.348, 1921 anos antes de Cristo, diz a história. As provações de Jó também, cerca de 1845 antes de Cristo, diz. Nascimento de José também, 1800 anos antes de Cristo. Imigração de Jacó e sua família para o Egito, cerca de 1706 anos antes de Cristo. Ele põe esses quebradinhos, devem ser muito bem estudados para saber por que foi 1706. Nascimento de Moisés, 1571 anos antes de Cristo. Permanência de Israel no Egito, cerca de 400 anos. Na ordem cronológica aqui da Bíblia, nós vemos, parece que Gênesis, escrito primeiro o livro mais velho, não é o livro de Jó. Jó, que é o livro mais velho. Então, quando Deus chamou Abraão, que está lá em Êxodo, Gênesis, capítulo 12, falou que ele saísse da tua parentela. Então nós vamos também trazer isso para hoje. Deus chama cada um para sair da tua parentela, quer dizer, sair do teu conforto. Às vezes a gente está muito bem confortado em casa, está confortado no seu sofá. Quem é que não sabe que você ficar no sofá sentado, olhando para a televisão e tal, é melhor que ficar sentado aqui no banco? Às vezes fica deitado, né, comendo uma pipoca, assistindo uma novela, um jogo. Isso é conforto. Mas isso aí é conforto temporário. Acaba. Então, quando Deus disse para Abraão, saísse da tua parentela, chamou ele para o lugar. E se Abraão não quisesse largar os parentes? Nós precisamos, vocês, aquele que ainda não aceitou Cristo, que ainda não saiu da parentela, sai da família, da religião da família, para vir para Cristo. Irmãos, deve sair do seu conforto, para poder, este momento, junto louvar a Deus, como cantamos vários hinos, ouvir a palavra dele. Ouvir a palavra de Deus é a melhor coisa
palavra que a gente ouve é a palavra de Deus, é procurar ouvir a palavra de Deus. Então no capítulo 51 de Isaías, então ele diz aqui: ouve-me, vós os que têm prazer na justiça, os que buscai o Senhor, olhai para a rocha de onde foste cortados, e para a caverna do poço de onde foste arrancados. Vamos analisar primeiro. Ele fala, primeiro, ouvir. Ele pede, ouve-me. Ouvir Deus falando. Vós, os que tendes prazer na justiça. Falando para o povo dele. Ele falando para Israel, para o povo dele, naquele tempo. Esse povo, quando escreveu isso, hoje não tem mais. Então a Bíblia aberta aqui está falando para o povo dele hoje. Os que têm prazer na justiça. Você, meu irmão, tem prazer na justiça? Na justiça divina? Na justiça de Cristo? Você tem prazer de segui-lo? Tem prazer de ir à igreja? Ou vai obrigado? Então ele fala que aqueles que têm prazer na justiça, se não tiver prazer na justiça, essa palavra não tem efeito. Não tem efeito. Ela passa assim, ó. Passa por cima. Como um som. Está ouvindo um som. E os que buscais ao Senhor. Isaías também diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai Ele enquanto pode achar, enquanto você está vivo. Olhai para a rocha de onde foste cortados. Então ele está falando para Israel, olha da rocha de onde vocês foram cortados. Olha, o primeiro plano de Deus era com eles, mas eles rejeitaram, se tornou em segundo plano, o derradeiro. Era para eles ser isso, veio para ele, os primeiros, se tornou derradeiro. Aí passou para nós, para os estrangeiros, os gentios. E para a caverna do poço, de onde foste arrancado. Refere-se, falando de Abraão e Sara, de onde Israel também foi esculpida e nascida. Os irmãos, a rocha de onde Israel foi cortada, a rocha é Cristo. Cristo que é a rocha. Precisa ter cuidado de ser cortado dessa rocha. Não perde a salvação. Não perde a salvação. Mas perde muito galardão. Perde muito privilégio. Perde o gozo, o prazer de viver. Você sabe, tem muitos crentes desigrejados. Sabe, desigrejados. Eles fazem parte da igreja, mas está desigrejado. Está fora. Não está reunindo. Eu fico em casa, eu estudo a Bíblia em casa. Pode até formar grupo, começar um trabalho do jeito deles. Membro da igreja, perdeu a salvação, não perde. Faz parte da igreja, mas desigrejado. Está separado. Não está frequentando aquele compromisso que tem com a igreja de Cristo. Todos nós, cristãos, batizados, aceito pela igreja, recebido pela igreja. Então ele tem um compromisso. Só quando ele não puder, doente, trabalho,
qualquer outro tipo. Porque Deus sabe quando dá para ir para servir a Ele ou não. Às vezes fala, não deu para ir na igreja por isso, por aquilo. Olha para Deus. Olha para Deus. Então, a caverna do poço se refere à idolatria da qual Abraão e Sara foram tirados. Porque eles também eram idólatras. Nós fomos tirados do poço, do mundo, da fossa, da idolatria. E Abraão também. Ele foi tirado quando foram chamados pelo Senhor. Cada um de nós que foi chamado pelo Senhor, vamos olhar pelo passado nosso, ele foi tirado nós também da caverna, do mundo, da galeria do mundo. O mundo é uma galeria, ela tem de tudo, tem de tudo. De tudo que é bom para a carne tem no mundo. E tudo que não presta também tem. Agora, e a igreja? Como é que fica a igreja? Não é o prédio. A igreja é um grupo de pessoas redimidas, biblicamente batizado, a mesma fé, o mesmo intuito, a mesma intenção. Nós somos pregadores responsáveis para trazer o evangelho para o mundo. Israel foi levantado de um ancião, de uma mulher estéril. Se note bem, que se espera de um ancião, de um velho, 100 anos, mulher, 90 anos, foi tirado. E feita uma nação numerosa, uma multidão como areia do mar. Homem algum pode fazer isso, homem nenhum, mas Deus fez. Por isso que nós somos descendência de Abraão. Ele é o nosso pai na fé. Todos aqueles que pronunciam a fé verdadeira em Cristo Jesus, aceitou o chamado de Cristo, tem aquele alvo que ele tomou na sua caminhada, na sua profissão de fé. Tenha Abraão como pai. Fé somente. Creia nele com fé. Aí depois vem os frutos da fé, o resultado da fé, para servir a Deus, servir o Senhor Jesus. Olhai para Abraão, vosso pai, e Sara, que vos deu para a luz. Verso 2. Porque mesmo sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Multiplicou, mas só Deus. A ideia é, se Deus pôde multiplicar a prole de um homem, quer dizer, a descendência de um homem, quanto mais Deus poderia fazer uma nação próspera dos exílios, pois embora só um remanescente de Israel, pré-cativeiro, eram ainda muitos, milhares em número, e isso se Judá somente cresce e aceitasse como Messias, como multidão de gente, mas um remanescente, só um resto
deles como nação que vai se salvar. Deus não obriga ninguém, não. Deus criou o homem, fez o homem livre, que ele tem o seu livre arbítrio de escolha. Agora, nós precisamos ver o que nós vamos escolher. Fazer a vontade de Deus ou a vontade nossa? Quando Deus chamou, me chamou, e chama, irmão. Deus chama primeiro o chamado. Você tem que falar presente. Lembra na escola primeiro? No meu tempo tinha isso. Eu acho que hoje não existe mais isso. Tinha chamada a professora lá. Fulano, presente. Levanta a mão. Fulano, presente. Às vezes um aluno muito fazer gracinha, ele ficava quieto, marcava falta. O professor da rir. Estou aqui, professor. Falta, marcou falta. Então Deus chama a primeira vez. Cristo chama. Vem como está. Vem. E depois tem os chamados, irmãos. Tem o chamado. Agora, o consolo. Depois tem o consolo, irmão. Meu amigo. Versículo 3. Certamente o Senhor consolará a Sião, consolará todas as solidões, e tornará o seu deserto como um paraíso, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Terá que achar-se nela alegria, gozo, louvor e voz de melodia. Então ele disse, certamente o Senhor consolará. Ele consola a Sião, consolará todas as suas solidões. Nós somos consolados pelo Senhor interior. Paz. Quando a pessoa não tem Cristo, ele não tem essa paz. Ele tem medo da morte, do que vem depois da morte. Medo da morte todo tem. A morte deve ser sofrida. A morte, ela é o salário do pecado, é o pagamento do pecado. Todos vão morrer. Não teve esse que morreu que veio falar que não sentiu nada. Deve ser sofrido. Ou tem como morrer sem não sentir nada? Não sei. Nem vocês sabem. Primeiro falta oxigênio. Mesmo que aconteça um acidente, qualquer coisa, não vai faltar oxigênio? Não é triste, lamentável? Você pula, você procura ar e não acha. Isso da morte. Mas isso ainda passa. Pode passar em 5, 10 minutos. 15. Em vista da eternidade depois que está lá, sofrendo. Certamente se referiu a Judá depois do cativeiro. Então somente acreditasse no Senhor também. Refere-se a Israel. Se acreditasse, mas não acreditaram no Senhor. Não acreditaram que Ele veio para ele, que Ele era o Messias, que Ele era o Rei. Mas não quiseram esse rei que reinava sobre ele. E hoje muitos cristãos, às vezes, que é o povo de Deus, salvo, não deixa o Senhor reinar sobre ele, sobre o seu coração. Reinar, deixar ele governar a sua vida. Governar. Fazer o que ele quer, o que eu quero que eu faça. Mas esta promessa também retrata a bem-aventurança perpétua.
prometida a todos os que escutam e obedecem o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, aquele que escuta, que ouve e obedece. Que se só ouvir e não obedecer, que atende o chamado dele, como diz lá em Mateus 11, 28, 29, 30, Isaías 55 também aqui. Ele fala: estejais atento a mim, meu povo, me ouçam, nação minha, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo descobrirei para a luz dos povos. Versículo 4. Então ele diz, falando para o seu povo, não tem como nós só for falar para eles e deixar nós aqui tudo na boa. É a mesma coisa que você ouça uma mensagem e falar, está falando para ele. Ah, você lembra aquele irmão? Ou lembra aquele? Não, tem que lembrar de mim. Nós temos que lembrar de nós. Estejais atento, ele diz, a mim. Atento. Meu povo, nós somos o povo dele, somos ovelha do seu pasto. Me ouçam, nação minha. Ele fala, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo descobrirei para a luz dos povos. A vida espiritual, a vida cristã, ela só é bela, se encontra encanto de viver, se estiver sustentada, afirmada na palavra de Deus. A vida cristã, ela é bela, assim. Não, no mundo, Jesus disse, tereis aflições, mas a vida cristã, ela é dentro de nós. Se tem paz com Deus, não está sentindo que você está em falta com Ele. É difícil, é duro você estar em falta com Deus. Estar sustentada, certeza da sua salvação e da fé em Cristo Jesus. Fala, se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou. Se o meu corpo vai para a tumba, vai para o cemitério. Eu moro aqui no Mirajado, eu morri aqui, vai para ali. E aumentou, você vê aqui, aumentou o cemitério, o terreno lá. Todo vai para lá. Se morrem os salvos, vão para lá, o corpo. Se morre o que não é salvo, vai para lá. Agora a alma, o espírito tem um destino diferente. Um vai com Cristo e outro não vai com Cristo. Vai com o inimigo de Cristo. Vai com Satanás. Vai sofrendo com todos os que morreram e rejeitaram a salvação aqui nesta vida. Mas como é que isso acontece? Pelo princípio de ouvir. Primeiro você tem o começo. No começo, ouvir. Não vai querer pôr os carros na frente dos bois, não funciona. Primeiro vamos ouvir a provisão divina. Está falando da Bíblia Sagrada, que todos nós temos ali em mãos. Os irmãos, todos os cristãos, ele deve ler a Bíblia todos os dias. Ele deve ter um apego com ela, um compromisso, fazer uma leitura, ler a Bíblia. Graças a Deus, antes de eu converter, primeira vez que eu vi o Evangelho, morava no sítio, casado de umas crianças, tudo era pequeno. Eu comecei a ficar assim, sabe? Fiquei meio confuso. Aí eu li Mateus, peguei de Mateus até Gálatas.
Eu vim almoçar em casa, estava entusiasmado. Eu pegava a Bíblia, almoçar, sentar no sofá lá no sítio e lia. E a mulher começou a me criticar, começou a me assar. Que eu ia virar crente, olha a palavra, ia virar crente, muitas coisas, parengados. Aí um dia eu falei, antes de eu morrer, eu quero ser cristão, vou ser crente. Falei assim, falei para minha família, toda a minha família, a família dela, porque eles estão certos, nós estamos errados. Eu já estava sabendo. Aí parei, porque não dava certo, né? Mas depois que eu comecei, vim para o Birajara. Irmãos, eu vou abrir um parênteses para contar isso. Viemos para mudar para o Birajara. Vamos procurar casa. Eu procurava a casa e não achava a casa aqui. Só achava a casa aí na esquina aqui. Que é do Gerson Torres. Chegava a falar para a mulher, falei, lá eu não quero, porque morar perto da igreja, os crentes não vão sair lá de casa. Bom, trabalhava a semana, falei, você vai agora pro sábado, porque eu não achei. Ela falou, vai, você chama a Carminha, sua cunhada. Então ela veio, chamou a Carminha e andaram procurando. Não achou. Fomos assim. Falei, então é aquela mesmo. E deu depois. Viemos morar aí pertinho. Eu não vinha. Até um dia eles faziam a visita, falaram em casa, tipo da tarde, falaram que a mão da Anel está pregando. E aí eu vim ver, porque era acostumado, eu quero ver ele pregar. Primeira vez que acho que ele pregou, eu vi aqui, falaram da tarde. Os irmãos, depois fui visitando, e comecei a ler a Bíblia. Fecha o parênteses. Até hoje, nunca fiquei um dia sem ler a palavra de Deus. E hoje muito mais ainda. Se um pastor não estudar a Bíblia, não ler a Bíblia, então, quando Deus me dá força, visão para isso, ânimo, peço a Ele. Então, o princípio de ouvir. Eu fiz força para ouvir. Depois veio o irmão Paulo, que nós batizamos juntos, viemos juntos, mais ou menos. Então aqui, e a Bíblia, ela precedeu, ela veio de Deus. A Bíblia não veio de homem. As palavras, ela é inspirada, soprada nos homens de Deus, profetas, apóstolos. Isto é o juízo estabelecido para ser a luz das nações e luz do mundo, que está lá em João 8,12. Tem o salvamento, salvação e o julgamento. Próximo está a minha justiça, saiu a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. Em mim esperarão as ilhas, e em meu braço porão a sua esperança. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, Ele é tanto justiça. Você quer ver justiça? É em Cristo Jesus. Ele é justiça. E salvação, Jesus Cristo. Justiça é Ele, é nele, é a justiça dele. Não é justiça nossa que nos salva. Não é boas obras, falando de boas obras, não estamos falando de ruim, obras ruins. Boas obras, obras de caridade. Tem muitas pessoas religiosas que faz o bem, faz mais boas obras do que um cristão, do que um filho de Deus. Mas não salva, porque não é pelas obras, ele está crendo na justiça dele. E a nossa justiça é falha. É a justiça de Cristo em nós.
Deus olha para o pecador, Ele vê nós como somos, mas Ele vê a justiça de Cristo em nós. O sangue de Cristo derramado, nós cobertos no sangue de Cristo, de Jesus. É isso. Como a salvação, Ele está, a salvação dele está ao alcance de todo. Ele está próximo. A salvação está próxima. Cada vez que nós ouve a mensagem, você que não fez um concerto com Jesus, é a mesma coisa de Noé. Tem até um hino que fala, não do cantor cristão, né? Cada batida do martelo, o pregoeiro da palavra de Deus da nação, Noé. Ele, quando ele pregava, ele martelava. Por que fala pregar? Falar alto, pregar, tem que pregar, tem que fixar a mensagem. Então, cada vez que você ouve, é uma batida do martelo na arca. O povo naquele tempo não acreditava. Vocês pensam bem, nunca choveu, nunca tinha chovido, era um orvalho que caía. Agora chega uma pessoa, aos olhos dos homens era um louco. Olha, vai dar uma chuva, vai dar 40 dias, 40 noites, um dilúvio. Vai ser uma bomba d'água sem parar. Sai daí, velho caduco. Ele preparando. Quando acreditar, quando chegou o dia, e Deus fechou a porta da arca, e Deus fez não vou entrar na história tudo, porque demora, né? Fechou para o lado de fora, porque às vezes não é por dentro de abrir. Então, trancou para o lado de fora. Agora, o coração está trancado para o lado de dentro. Precisa abrir o coração. E hoje está falando disso, da Bíblia, que Jesus vai um dia voltar. Esse mundo vai ter um fim. O povo não acredita. Morreu, acabou. O mundo acaba para quem morre. Não. O mundo começa para quem morre. Aí é eterno. Porque aqui não é eterno. Então, a salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está ao alcance de todos os pecadores. E todos que vêm a Ele em arrependimento genuíno. O arrependimento tem que ser genuíno. O arrependimento tem que ser verdadeiro. Porque Deus conhece se o arrependimento é verdadeiro ou não. Tem que ser sincero. Buscando Ele. Quem busca Ele acha, vai encontrar Ele. Exatamente como Ele prometeu. Vida eterna. Vida para sempre. Ele fala no 6: levantai aos céus os vossos olhos e olhai abaixo para a terra, porque os céus serão desfeitos como a fumaça, e a terra se envelhecerá como a roupa de vestir, e da mesma maneira perecerão os seus moradores. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não perecerá. Olha, viu só, todas as coisas ele fala que vai ter um fim aqui, ó. Então levanta os olhos aos céus. Levantar os olhos aos céus. E olha para baixo, para a terra. Porque os céus serão desfeitos. Como fumaça, vai acontecer isso. E a terra se envelhecerá como a roupa de vestir. E da mesma maneira perecerão
os moradores. Os moradores. Agora, você em que grupo que está nesses moradores? Dos moradores perdidos ou nos moradores salvos? Se chegar lá. Ou hoje. Pode ser o dia hoje. Aí ele fala, mas... Lembra, irmão Zé Vicente, uma vez você pregou aqui, você deu ênfase tanto no mas. Toda vez que tinha um mas, eu lembro de você. Mas a minha salvação durará para sempre. Quem está salvo para sempre. Não é até o próximo pecado. Como alguns ensinam, perde a salvação. Pronto. Saiu da igreja, perdeu a salvação. E você sabe, irmãos, que às vezes a gente fala que a igreja não salva. A pessoa relaxa. Então vou sair da igreja. A igreja não salva por quê? A igreja somos nós, pedras vivas, não pedras mortas. Pode ter pedra morta no meio também. Aí ela não é pedra viva, ela não faz parte do corpo de Cristo. Ela é contada, mas na realidade não é. Só Deus sabe ver isso. Como tinha Judas no meio, que foi contado como apóstolo. Era um falso. Mas Jesus sabia. Só Jesus que sabia. Olha bem. Tem um grupo, veio 20 membros da igreja. Igreja Batista. Pronto, 20 pessoas. Foi salvo individual. Cada um fez a sua confissão de fé e aceitou o Senhor Jesus. Cada um. Então ninguém salvou a igreja, porque nós somos pecadores. A igreja ela é cheia de pecadores, de falhas. Agora vai querer ver perfeição na igreja? Eu não vou naquela igreja lá porque não vejo amor. O que é isso? Absurdo pensar aí, não vê amor, quer que fique só abraçando e tal. Como é que ele quer fazer, padre? Não vê mesmo. A pessoa, aí está no problema de quem que fala que não vê amor. O problema está nele. Nós somos todos falhos, nosso amor é fraco. Então, por isso, não deve arrumar desculpa. Vamos na igreja por causa de um, que é Cristo. E amor nos irmãos. Tem aquele conchego, tem aquela harmonia. Os membros do corpo, cada um. Irmãos, fala mais uma vez. Deus não precisa de ninguém de nós. Apesar, Ele nos usa de acordo a nossa vontade, a nossa disposição. Ele não precisa de nós, que precisamos dele. Ficar, nascer e viver, ficar do jeito que está, é problema da pessoa. Só que Deus já sabe antes. Cada decisão que nós vamos tomar, Deus já sabe. Então, por isso que ele disse, quer dizer, ele fala, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não perecerá, não morrerá. A justiça dele, ele faz justiça. Se aceitar Jesus, vai morar com ele. Se não aceitar Jesus, ele faz justiça, vai no inferno, vai ficar queimando o resto da vida eterna lá. Onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. A Bíblia diz isso. Aquele rico lá de Lucas, né, de Lázaro, lá, no mendigo, não é que ele foi lá porque ele era rico, porque ele não aceitou Cristo. Quer dizer que a justiça de Deus não morrerá e não acabará. A misericórdia dele não tem fim. Não tem fim. Olha o versículo 7. Ouve-me vós, os que conhecem a justiça, povo em cujo coração está a minha lei.
Não temais a afronta dos homens, nem vos perturbeis pelos seus insultos. O progresso da vida cristã, o crescimento da vida cristã, implica na afronta crescente do mundo, perturbações por causa da justiça. Aí o progresso da vida cristã é essa. Você vai progredir na vida cristã, você vai crescer na vida espiritual, você estando no mundo. Se tem a lei de Deus, os ensinamentos dele. Então você, não temais, não tenha medo da afronta dos homens. Eles vão te afrontar com você, eles vão se opor contra você, contra nós. Então Deus está falando, não precisa temer pela afronta dos homens, nem vou ficar perturbados pelos seus insultos, porque eles insultam, chama de irmãos, com zombaria. Você note bem, hoje, irmãos, mudou um pouco o sistema evangélico. Hoje todos querem passar por evangélico. Hoje, é cantor, muitas igrejas, chamadas igrejas, virou moda, mas antigamente era pouco. Eu me lembro aqui no Birajara, quando eu era criança, que tinha, era poucas. Hoje, qualquer lugar que você vai, é difícil estar trabalhando num lugar que não tem evangelho. Mas salvos, filho de Deus, será que todos? Por ser evangélico, não. Tem que ser nascido de novo. O apóstolo João, ele disse na sua carta, eu acho que é capítulo 5, versículo 12. Se alguém tem o Filho de Deus, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que vida é essa que ele está falando? Olha bem, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Que vida é essa? Vida eterna com Cristo. Vida eterna com Cristo. Não é a vida física, a vida física ele tem. A vida eterna com Cristo. Salvos. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É isso que tem que perguntar. Você perguntar para pessoa, eu já tenho a minha igreja, eu tenho a minha religião. É que a gente não vai ser tão assim, de falar qualquer palavra, né? Descortês assim, né? Falou assim, olha, estou perguntando, você tem filho? A Bíblia falou, quem tem igreja tem a vida. Quem tem igreja tem a vida, quem não tem igreja não tem a vida. O apóstolo não diz isso. A quem tem boas obras tem a vida, quem não tem boas obras não tem a vida. Não é, quem tem o filho. E se você tiver um filho, está feito. O Filho de Deus tem a vida. E também lá naquela carta, no capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, existe duas classes de pessoas. É duro dizer isso. Duas. Tem bastante religião? Tem. Mas classe, filhos de Deus, leiam lá. 1 João capítulo 3, versículo 10. Filhos de Deus e filhos do diabo. Pode falar com pressão mesmo, porque foi muito tempo filho do diabo, mas se falasse aqui até para mim, acho que eu não brigava, eu xingava, né? Que não aceitava, falar, você é um filho do diabo. Então aqui nós vemos isso. Versículo 8. Porque como a vestimenta os comerá a traça, como a lã os comerá o bicho, mas a minha justiça permanecerá para sempre, e a minha salvação de geração em geração. O irmão Félio falou para mim uns tempos, agora faz tempo que eu não falo isso. Falar, pastor,
Agora, o campo missionário no Birajara é grande. Não precisa ir em outro lugar, preocupar com outro lugar, não. A geração minha já foi tudo. A minha geração. Agora tem essa outra geração. Às vezes estamos aqui, fica preocupados, se a gente puder. Agora esse e-mail que tem agora de... Você sabe que a pandemia foi bom para um certo ponto? Eu nem usar pregando assim. Agora, está expandindo o evangelho, a pregação. Mas precisa que os pregadores preguem a salvação sempre. Então aqui ele disse, ó, porque a vestimenta os comerá a traça. Então quer dizer que a vestimenta acaba tudo. A traça come. Os tesouros na terra, como disse lá em, Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo, acho que 19. Então ele disse aqui, ó, e a lã os comerá o bicho, come. Mas, há o mas novamente aqui, mas a minha justiça, foi um M maiúsculo aqui, ó, a minha justiça permanecerá, ó, permanece para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Tá, por isso, aqui está uma geração. Agora daqui uns 30 anos, 40 anos, aí vai ter outra geração aqui. Vai ter outra geração. O homem sem Deus, falando da vestimenta material, estes perecem, morrem absolutamente sem dúvida. Desaparecem e são completamente esquecidos, apagados na memória, comido pela traça. Você vê que morre pessoas, vai indo, fica esquecido. Sai da memória. Enquanto aqueles cuja vontade e afetos estão governados pelas Escrituras, viverão para sempre com Jesus, o Senhor. Irmãos e amigos, vou ler o versículo 9. Acorda, falou 2 vezes. Acorda, veste-te de poder, ó braço do Senhor. Desperta como nos tempos antigos, como nos séculos passados. Não és tu aquele que cortou a Raabe em pedaço e que feriu o dragão? Sim, é um clamor de fé, desejo dirigido ao Messias, por aqueles que prestem atenção a ele. Então ele fala, acorda, fica atento, como diz lá no versículo lá, acorda, ouve-me, vós os que têm prazer na justiça. Ouve, ele está dizendo, você tem prazer na justiça? Os que têm prazer, os que não têm prazer, essa palavra não soa bem. Não soa. Agora, aquele que é cristão verdadeiro, que tem a justiça, então ele fala, ouve-me vós, é o versículo 1, vamos parar aqui. Ouve-me vós, os que têm prazer na justiça. Tem prazer de fazer o bem, tem prazer de fazer justiça, tem aquela vontade, tem amor. Sabe o que é prazer? Os que buscarem ao Senhor, que busca o Senhor, então ele tem prazer. Ele que procura fazer justiça, não fazer injustiça. Não ter prazer em fazer injustiça, ele tem prazer em fazer justiça. Que Jesus morreu pela verdade. Basta uma mentira e falar, eu não sou, pronto, eu não sou o Messias, eu não sou o rei dos judeus. Não, ele morreu pela verdade. Olhai para a rocha. Rocha é uma coisa grande, forte, onde está ancorada a nossa fé, a nossa salvação. Amém?
Que Deus abençoe a todos. Olha, aqui no meio nosso, se tiver alguém que aceitou Jesus, que não manifestou a igreja, pode manifestar. Sabe que todos são salvos? Todos sabem para onde vamos? E nós cristãos, procura fazer um propósito mais de servir mais a Deus, ter prazer na justiça dele. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela presença dos irmãos aqui.